Ademir passou a vida dobrando papéis. Jornais velhos ou novos, folhas de caderno, folhas de revista. Ademir nunca escolheu Márcia. Foi Márcia quem escolheu. Acolheu Ademir. Ademir não escolhia, não abria portas. Sapatos, malas, copos, talheres, próteses, cabelos, roupas, óculos, anéis. São vestígios de memórias que vão carregar, ao longo de toda a história, marcas de vidas forçadas a superar seu apagamento. Os testemunhos se fazem presentes por meio dos objetos. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 14 anos, mas eu comecei a andar na rua com 7 anos. Eu tenho 14 anos agora e eu tenho medo de morrer. Eu acho que testemunho é um exercício, a gente vai aprendendo também a fazer. Eu sofri na minha família uma experiência, vamos dizer, das mais comuns, eu sempre digo assim, das mais comuns dentro da ditadura. Eu só posso dizer que inicia por a gente não ter noção da importância daquilo que a gente viveu. O reconhecimento, começar a experimentar o reconhecimento de que isso era algo importante para todos, não só para mim, não só para minha família, não só para o grupo que me conhecia, que gostava de mim, né, os amigos, mas que isso tinha um valor histórico. Por que alguns podem ser desalojados de seus lares para dar seu lugar a outros? O que isso diz da cidade que habitamos? O que isso diz de nós, de nossa cultura e da relação que estabelecemos com os outros? Imagine que um dia alguém chega na sua casa e diz: "Você não pode mais morar aqui." Mas você não quer sair. Você não tem escolha. É o que também dizem. A sua ilha vale 23 mil. Meu marido achou que ele estava falando das plantas. Aí disse, mas só isso? Ele disse, das plantas só valeu isso? Ele disse, não, não é das plantas. É da ilha, os seus direitos são esses. Então meu marido teve aquele impacto, levantou de uma vez. Quando ele levantou, ele não deu mais conta de falar. Ele não deu mais conta de sentar sozinho, as pernas dele pifou. Aí fui para Belém, chegou lá, o doutor falou que ele teve foi um surto psicótico, por conta da negociação que foi 23 mil. A gente esperava que ele indenizasse e realocasse, que não era prometido. Ou então oferecesse a carta de crédito. Isso eles não fizeram. O governo federal construiu uma barragem no estado do Pará, em um dos rios mais importantes da Amazônia, o Xingu. Os habitantes da região foram transformados em obstáculos ao progresso. Suas casas e seus pertences passaram a ser chamados de resíduos. O Museu das Memórias Impossíveis do Instituto Apoa busca inscrever narrativas e acolhe as produções de sujeitos cujos lugares discursivos estão fragilizados nos laços sociais, que estão na ordem do indizível, do impensável, do inconsciente e do impossível. As enchentes vividas pelo Rio Grande do Sul em maio de 2024 mostram que a destruição do planeta perpetrada pelo humano já cobra sua dívida. Vivemos algo histórico, como prenúncio do que será a vida normal se não mudarmos nossos hábitos, nossa forma de viver, de consumir e de se relacionar. Árvores não são madeiras, animais e pessoas não são mercadorias. Além das mortes, das perdas materiais, das perdas de memórias afetivas, das perdas de referências,
Testemunhamos a solidariedade, a busca coletiva para salvar vidas, salvar a humanidade. Um empuxo a sermos mais do que um ajuntamento de indivíduos desconectados que disputam entre si. Vimos com esperança o retorno das comunidades, do viver junto, do coletivo se reconstruindo. Por outro lado, testemunhamos o capitalismo na sua face mais perversa, quando empresas utilizam a dor alheia e a decomposição estatal para fazer autopropaganda disfarçada de bondade. Passado mais de um ano das enchentes, ainda conseguimos manter esse espírito de comunidade e solidariedade ou já fomos engolidos pelo ideário capitalista que não cessa de destruir tudo e todos? A 19ª Primavera dos Museus deste ano traz o tema Museus e Mudanças Climáticas. E hoje, o Museu das Memórias Impossíveis promove o evento Água até Aqui, Histórias de Luta, Sobrevivência e Recomeço. O título desse evento é o nome homônimo ao livro de Pablito Aguiar, que está aqui conosco no dia de hoje, juntamente com Lisiane Pacheco Dutra Gomes e Carolina Kader, ambas afetadas pelas enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. Vamos escutá-los. Começar a apresentar o Pablito. O Pablito Aguiar é quadrinista, vive e trabalha em Altamira, no Pará. Desde 2015, escuta histórias reais e as transforma em quadrinhos. Em 2016, lançou Alvorada em Quadrinhos, que reúne relatos de 23 moradores de sua cidade natal. Pela Arquipélago, lançou o livro Almoço, uma conversa com Eliane Brum, Conversas em Porto Alegre e Água até Aqui. Atualmente trabalha como repórter quadrinista para a plataforma Suma Uma, Jornalismo no Centro do Mundo. A palavra é tua, Pablito. Oi, pessoal. Oi, Maíra. Obrigada pelo convite a todos. Então, eu vou agora apresentar um pouco do meu trabalho, antes de passar a palavra para as meninas. E para me ajudar a falar sobre mim, eu vou compartilhar algumas imagens com vocês. Bom, eu sou, então, como a Maíra disse, eu sou Pablito Aguiar. Eu nasci em Alvorada, no Rio Grande do Sul. E desde 2015 eu conto a história de vida de pessoas através dos quadrinhos. E para fazer esse trabalho, eu preciso é basicamente de uma câmera e de um gravador. E tudo começou, então, em Alvorada, como eu disse a vocês, nesse jornal chamado Jornal A Semana. Eu ali trabalhava como diagramador e chargista. E depois de uns 6 meses, eu olhando outros quadrinistas que eu vi que estavam trabalhando assim com um gênero chamado jornalismo em quadrinhos, quis fazer algo parecido na minha cidade. Então eu sugeri para a equipe do jornal esse trabalho. E se eu começasse a entrevistar moradores da cidade de onde eu nasci, como uma forma de valorizar a história do município através da valorização da vida dessas pessoas. Então, assim foi indo. No total, eu entrevistei 23 pessoas durante um ano e sempre fazia questão de entregar um jornal, né, de entregar um quadrinho impresso para a pessoa que eu entrevistei. Porque para mim, desde o começo, foi muito importante saber o que que a pessoa que eu entrevistei achou, né, daquele trabalho. Porque para mim o trabalho só se completaria se a pessoa, sabe, se sentisse, se identificasse, se sentisse representada por aqueles meus desenhos. E depois, então, dessas 23 histórias, esse material virou um livro chamado Alvorada em Quadrinhos. Teve um lançamento em Alvorada, no ginásio municipal, que foi muito bonito, assim, onde cada um autografou o seu livro e todas as pessoas que eu entrevistei se conheceram. Teve um encontro, assim, sabe, com essas diferentes
pessoas de Alvorada. Tinha a mãe do santo, tinha o padre, tinha o médico, tinha o professor, tinha o escritor, a jornalista, várias pessoas que, de certa forma, fazem, né, a cidade que eu nasci. Então foi muito bonito, assim, e eu me encantei nesse trabalho por jornalismo, que a Liane Brum fala, assim, que ela se encantou por jornalismo quando ela descobriu, entendeu, que com um bloquinho e uma caneta ela podia entrar em qualquer lugar, assim, sabe, ouvir qualquer história. E quando eu percebi que jornalismo era isso, sabe, era essa oportunidade de eu conhecer diferentes histórias, eu me apaixonei muito, assim, não parei mais. Depois de Alvorada, eu fui para Porto Alegre e comecei, então, continuei, né, a fazer esse tipo de quadrinho. Então, eu trabalhei por um tempo para a revista Parense, onde, durante a pandemia, na maioria, eu entrevistava pessoas da cidade, só eram entrevistas curtas. Aqui, por exemplo, eu entrevistei um engraxate que ficava ali na Rua da Praia. Aqui na Rua da Praia também eu entrevistei essas pessoas assim já aposentadas que ficam jogando dama ali nos bancos. E também eu fiz entrevistas mais longas, entrevistas que demoravam assim um dia, 2 dias, assim, para se completarem. Porque eu também tinha essa vontade, sabe, de viver um pouco mais com a pessoa que eu estava entrevistando. Então, eu acompanhei esse cara, o Toniolo, que ele colava adesivos, acho que ainda cola na cidade, assim, tinha curiosidade de saber quem ele era. Eu fui pescar com o Beraldo, e 2 dias com ele, assim, foi muito bonito essa experiência. E depois transformei em quadrinhos, quadrinhos mais longos, de 10 páginas. Aqui já do uma entrevista que eu fiz com o porteiro Betinho. A gente subiu lá no topo do edifício Santa Cruz, que é o edifício mais alto de Porto Alegre. Aqui já a página final da história do Toniolo. Aqui uma página da historinha, um quadrinho que eu fiz com a artista Jennifer. Ela, ela faz bonecos em miniaturas, assim, das pessoas que ela se encanta também. E, e virou um livro, também essa minha experiência. Esse livro já demorou muito mais tempo para ser produzido, demorou uns 6 anos, assim, porque no meio teve a pandemia também, daí eu não pude mais fazer essas entrevistas fisicamente presente, então teve esse hiato. E também, depois, né, que passou a pandemia, depois que eu terminei o livro, teve o lançamento, foi muito bonito também, ver eles todos autografando os livros. E foi muito bonito também, porque teve um bate-papo, assim, entre todas as 12 pessoas, assim, que eu conversei, também de diferentes lugares de Porto Alegre. E daí depois, do livro de Porto Alegre, eu recebi um convite da Liane Brum. Eu já estava trabalhando em Sumaúma, produzindo o quadrinho Guariba, e daí aconteceu a enchente. E ele me pediu para contar histórias, relatos de pessoas que estavam passando pela enchente em quadrinhos. E eu, as primeiras histórias, por exemplo, o Maninho, o Matheus, a Isis, eu fiz como refugiado climático. Eu precisei sair da minha casa, eu Eu não perdi nada, assim, dentro da minha casa. A água não chegou a invadir, mas ela chegou até a rua de trás de onde eu morava. E,
E assim, foi bem traumático, porque nunca tinha precisado ser obrigado a sair de casa, assim, sabe? Esse sentimento é muito ruim, assim. E ver a angústia da família, ver a angústia de todos os parentes, amigos, assim, enfim. E daí, então, as três primeiras histórias eu fiz por telefone, porque foi durante, conforme ia acontecendo tudo, né? Daí depois, já na Carol, eu já consegui ir até ela, assim, sabe? Porque a água eu já tinha baixado. Mas, na verdade, até a Thalita, assim, eu tive que fazer à distância essas entrevistas. Depois da Carol Arisiane, Leonardo, Dariane, Irineu, Rosane, Devanir, João, Caramelo. E, e essas entrevistas eu ia fazendo de mês em mês, assim, né? E eram de 15 em 15 dias. Então foi pegando também a transformação, né? E as superações, assim, as diferentes lutas, diferentes formas de resistência. Por exemplo, como a história do Mateus, onde ele precisou, em Canoas, precisou salvar muitas pessoas, assim, sabe? Ele tinha um jet ski e, e as pessoas em Canoas, assim, que ficou metade, né, alagada, ficavam em cima da ponte, eram levadas até esse viaduto. E era isso que ele fazia, ele pegava as pessoas em casa e levava até o viaduto, pegava as pessoas em casa e levava até o viaduto para salvar elas, né? Tem a Rosane também, que já foi em Santa Maria, que quando eu conheci ela, estava pegando lenha de um lugar assim que foi totalmente destruído pela enchente. Teve também eu fiz uma entrevista com o Caramelo, né? Que foi escrita a partir de diferentes entrevistas que eu fiz com pessoas que participaram de certa forma, sabe, do salvamento dele. A, o ativista que foi o primeiro, que foi o que encontrou o caramelo no telhado, o veterinário que primeiro recebeu o caramelo, no hospital da Ubra, e outras pessoas envolvidas, assim, no cuidado desse mais que humane, que acabou virando um símbolo do que aconteceu. Aqui algumas fotos, minhas, né, lá em Santa Maria, que eu tô caminhando com o meu, assim, uhum. Esse Irineu que estava reconstruindo a casinha dele, né, que ela foi bem destruída, assim, sabe, mas a casa dessa Rosa ficou de pé, e ele falou que não tinha idade, assim, para mudar de casa, então ele estava salvando o que tinha, assim, e hoje em dia ele está morando, voltou a morar nesse mesmo local. E também todas essas histórias que eu fiz para Soma Uma, durante 7 meses, 8 meses, viraram um livro agora em maio. Também teve um lançamento muito bonito na Casa de Cultura Mário Quintana. Também sofreu muito com a enchente. E, e depois desse trabalho, eu, eu me mudei, assim. Agora eu estou morando em Altamira, não por causa da enchente, mas porque era um sonho antigo, assim, que eu tinha de contar histórias de pessoas que vivem aqui na Amazônia, de, de pessoas que vivem na floresta, de poder também trabalhar mais perto, assim, da equipe de Sumaúma, enfim, vários desejos, sonhos, assim, que são muito fortes em mim e me fizeram me mudar. Então, eu estou aqui morando em Altamira já fazem 8 meses.
Aqui, Eliane Brum, que é uma pessoa que eu admiro muito, e, e essa foto é no dia, da primeira vez que eu vim para Tamira, e eu vim a convite da editora Arquipélago para fazer um livro. Seria uma entrevista com a Eliane Brum, e que veio se tornar esse livro chamado Almoço, onde ela fala sobre jornalismo, sobre o porquê que ela também decidiu se mudar para a Amazônia, sobre escuta, sobre imaginar, a importância de imaginar novos futuros, enquanto ela faz feijão. Então, a nossa conversa acontece enquanto ela faz feijão, corta cebola, prepara o arroz, salada, enfim. E aqui é quando eu cheguei em Altamira, né, já para me mudar, já com várias malas. Aqui, recentemente, assim, eu fui na Terra do Meio, eu conheci essa criancinha tão fofinha. Eu acho que eu peguei essa foto, assim, o Gael, né? Peguei essa foto para representar a minha vida aqui. Eu já estou fazendo alguns quadrinhos. Aqui o Seu Raimundo, que fala sobre a luta dele, assim, para cuidar dos peixes, para que se reproduzam. Aqui um outro quadrinho que eu já fiz, aqui em Altamira, que conta a história da falta de castanha causada pelo aquecimento global, pelo colapso climático, só que do ponto de vista de uma castanheira e de uma cutia. E sofrem muito também, assim, com essa falta de castanha, e com esse aquecimento global. Enfim, e afeta também os humanos. E é isso. E agora, depois de me apresentar, para também aquecer, assim, para o relato das meninas, eu vou ler os quadrinhos que eu fiz sobre elas. Deixa eu pegar aqui. Tudo certinho. Então, esse é o quadrinho da Carol. É assim, palavras da Carol. É difícil expressar o que é o mercado público para nós. Eu brinco que aqui é um lugar de encontro, um lugar para se encontrar com amigos, com clientes, com a família, né, mãe? O mercado centraliza culturalmente, socialmente e religiosamente a cidade. Quando a água começou a subir, a gente não achou que ia ser tão grave. Eu lembro que fiz uma planilha para anotar o que tínhamos perdido, mas quando a gente chegou, era tudo um grande bolo de coisas no chão. Não tinha como contar, a gente só foi tirando e fazendo montanhas, perdemos tudo. A nossa família está há 4 gerações aqui no mercado público. O meu bisavô viveu em enchente de 1941. Eu lembro de ver fotos antigas e ficar chocada, mas era uma coisa assim muito distante, sabe? Tem um quadro antigo aqui que mostra onde chegou a marca da enchente de 1941. É muito louco isso da altura, de pensar que nesse lugar tu ficaria afogada. Eu achava isso alto, muito alto. E daí agora é isso e muito mais. Para a gente recuperar o mercado só com a força que o mercado nos dá. Tipo, é tudo que meus pais estão fazendo a vida inteira do que eu faço parte agora. Então a gente tira a força disso para limpar e restaurar aquilo que é da nossa história. Ver o mercado fechado é muito triste, mas a partir do momento que o portão é aberto e começa a entrar gente, as coisas mudam. Tem uma relação de afeto, sabe, entre todos que passam por aqui. E é essa energia que o mercado nos dá que faz a gente continuar.
Carolina Rosa Cader, 27 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Meu quadrinho da Alice. Palavras da Aliciane. A gente não tem para onde voltar. O que a gente está pedindo é uma oportunidade de recomeçar, um lugar digno, ter o próprio cantinho, a privacidade, um lugar para criar os filhos, cuidar dos mais velhos, um lugar para chegar do serviço cansado e botar a cabeça no travesseiro e descansar, tranquila. Minha família toda está aqui na ocupação desabrigados da enchente, porque nós morávamos em Canoas, no mesmo pátio que ficou coberto de água. Ficamos 12 horas em cima do telhado esperando o resgate, vendo a minha casa, a casa do meu pai, todo o nosso trabalho ir por água abaixo. Então, quando a gente chegou aqui, foi como um bote salva-vidas, entende? No começo eu senti medo, né? Porque a gente estava entrando num lugar que não era nosso. Mas depois que conseguimos nos organizar, eu me senti bem, me senti segura. E se juntou mais de 50 famílias de todos os lugares afetados, de Eldorado, de Canoas, da ilha. E eu acho que esses movimentos de ocupação vieram para abrir os olhos do governo, mostrando que tem vários prédios ociosos que não têm utilidade nenhuma para a população. Tipo esse aqui, que estava vazio há 12 anos, daí agora está acolhendo famílias desabrigadas. Meu sonho é um dia ter um lugar, como diz nas novelinhas, assim, para chamar de meu. Só que a gente não tem a firmeza de dizer que é aqui que a gente vai ficar. Queremos negociar com o proprietário. Eu espero que a gente consiga, para a gente voltar a ter a nossa dignidade e cuidar da nossa família. Mas a última coisa que o juiz falou é que a gente te tem até o dia 12 de agosto para sair daqui. Eu queria que o prefeito, o juiz, seja quem for, se colocasse no nosso lugar, sem ter para onde voltar, com seu pai e sua mãe chorando, com 80 e poucos anos. O que vocês fariam? Vocês ficariam na rua, numa barraca, arriscando a vida da própria família? Dizendo Pacheco Dutra, 37 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, bairro Centro Histórico. É isso. Você me fala. Obrigada, Pablito. Que lindo o teu trabalho. Vou passar agora a palavra para Carolina Kader, que é advogada de formação, hoje atua como empresária na quarta geração da família que se dedica ao comércio no mercado público. É empreendedora. Está à frente do armazém do confeiteiro, atua no fortalecimento da confeitaria e da gastronomia em Porto Alegre, conectando negócios, conhecimento e oportunidades para impulsionar o setor. Carolina, a palavra é tua. Acho que foi. Tudo bem, muito obrigada. Obrigada pelo convite também. E falar depois do Pablito é difícil, né? Porque eu falei, né, quando teve o lançamento do livro até, e não foi só eu que falei, todos os personagens das suas histórias ali também, né? Falaram da sensibilidade do Pablito, tipo, nos momentos que a gente conversou, quando ele veio até aqui o mercado, quando ele perguntou e pediu fotos, quando a gente marcou essa conversa, sem dúvida, assim, foi a pessoa mais sensível. Eu acho importante marcar isso e a importância disso para que a gente possa fazer um relato da nossa história que seja condizente com a realidade, com o que a gente está sentindo, e respeitoso com isso também, assim, eu acho que é importante. E tenho certeza que é algo que a Alice deve ter sentido também, porque aquele dia, quando a gente teve o lançamento do livro, todo mundo falou a mesma coisa, né? É unânime a sensibilidade e a humanização, assim, muito diferente de, enfim, infelizmente, outras situações que a gente acaba passando, assim. Enfim, é difícil, assim, falar, assim. Acho que, assim como o Pablito falou, que conforme ele foi fazendo as entrevistas a cada 15 dias ou a cada um mês, a história relacionada à enchente, ela ia mudando, né? As pessoas estavam em um outro lugar já, às vezes já tinham se mudado, às vezes tinham voltado para casa, às vezes estavam em outra cidade. E a nossa história segue no mesmo fluxo, né? Então,
Hoje, já mais de um ano depois, eu já nem tenho mais 27, eu tenho 28. Aleatoriedades, né? Mas quando a água chegou aqui no mercado, assim, a gente tinha uma ideia, assim, da enchente, muito presente, claro, né? Mas sem sentir nas nossas casas. Isso em nenhum momento, pelo menos na minha família nuclear ali, a gente não passou, mas o meu avô, meus dindos, meu tio, né? Porque a nossa família é toda aí da região da Ilha da Pintada, como grande parte dos trabalhadores do mercado público também. Então, tem essa relação com o rio, tem essa relação com a pesca, então tem uma proximidade com a região de Eldorado do Sul, Guaíba e da região das ilhas, né? Então, inclusive, no momento que começou a entrar água no mercado, eu estava no gasômetro junto com a minha prima ali, tentando resgate para os avós dela que estavam na ilha ainda. Então, essa questão da enchente, ela estava muito mais ligada nisso da sobrevivência, assim, e vamos ver quem está lá em região mais afetada, o que que precisa fazer para essa pessoa sair de lá e ser resgatada e ficar em segurança. E quando a gente estava lá, o meu pai nos ligou, assim, e falou: Ah, gurias, voltem pra cá porque mandaram evacuar o mercado. E eu, nossa, como assim? A gente foi tranquilamente pra lá, não tinha água nem nas ruas aqui. E quando a gente voltou, a gente já voltou de carro na contramão pela Mauá, porque já tinha água na Siqueira Campos e tal. Foi muito rápido, né? Então, isso todo mundo acompanhando as notícias. Começa a parar uma casa de bombas ali, outra ali, e a água começa a jorrar na cidade muito rápido, né? Entre as fotos que eu passei para as gurias, tem uma delas que mostra até que quando a gente estava saindo da loja, que é ali no corredor do mercado, quase em frente à banca 40 ali, tem uma foto de um bueiro, assim, e esse bueiro a gente abriu para ver a altura que estava a água, e a água estava assim, um fiozinho de chegar no corredor, assim. Essa foto é da noite do dia 3 de maio, do dia 3 para o dia 4. E na nossa cabeça, o que que ia acontecer? A gente ia sair, levantamos as coisas um metro e meio dentro da loja, e no dia seguinte talvez fosse ter um fiozinho de água, mas a gente já poderia entrar, limpar e, sei lá, segunda-feira estaríamos de volta, né? A nossa preocupação maior era se entrar água, tinha MDF, assim, perto do chão. E a gente falou, daqui a pouco vai ser só aquilo ali que não vai dar para salvar. Mas a água foi muito maior, essa já era na noite do dia 3 para o dia 4, então subiu muito, né? Até que a água de dentro da cidade se encontrou com a água do rio ali. Pode até passar essa foto, que tem. Ó, essa é no dia 3 à tarde, a diferença ali do que subiu, né? A água. E foi o único momento, ali no final do corredor tem uma pessoa, tu vê que a pessoa tá até fora da água, né? Então a gente tem aquele marco, quando vocês vierem no mercado, vocês podem ver na porta do Glênio Pérez, que é a altura que a água chegou. Mas na verdade ali é no portão, né? Então no meio do mercado é um pouco mais fundo, porque ele dá uma funilada na água, assim. Então ali a água demorou um pouco mais para chegar. Na rua ainda tinha um pouco de espaço para passar, apesar da Júlio de Castilhos estar cheia de água, cheia d'água também. Pode passar. E essa daí até já depois quando a gente abriu a loja. E daí, enfim, a gente ficou esses dias todos fora do mercado, assim, e eu acho até que de repente bota na foto anterior, porque ficar olhando para essa foto é difícil de falar, assim, e lembrar o fluxo das coisas também. E a gente ficou nessa aflição de, tá, o que que vai acontecer, o que que vai acontecer, mas a gente estava muito naquele momento ainda do, tá todo mundo salvo, tá todo mundo seco, em situação de segurança, assim, né? Meu avô foi para casa dos meus pais lá, tinha uma outra tia na Zona Norte, a gente estava cuidando para ver se tinha água na casa dela ou não. Passado isso, assim, daí a gente começou, tá, vamos tentar descobrir como é que tá no mercado, como é que tá no mercado. Daí foi que a gente começou atrás dessas fotos, né? Porque ainda tinha segurança aqui dentro do mercado, segurança privada. Na noite depois já não tinha mais, que já não tinha mais como entrar e sair, né? Resgataram seguranças e daí já não tinha mais ninguém dentro. Então a gente não, a gente passou muitos dias sem ter uma dimensão real de como estavam as coisas aqui dentro. Era só aquelas imagens de quem passava de barco por fora, de drone e tal. Até que tem uma das fotos que ela é num dia que passou no Fantástico, uma reportagem sobre enchente.
E eles até, inclusive, param com um barco na frente da nossa loja aqui, dizendo que eles não conseguiam seguir reto naquele corredor porque tinham muitas mesas e cadeiras. Acho que dos restaurantes que tem nessa virada à esquerda ali, que é o Naval, o Gambrinos, com a força da correnteza, as mesas e cadeiras deles se espalharam, assim, por todo o mercado e pararam aqui, assim, né? E daí a gente pensou, deve ter arrastado tudo já nessa situação, né? Mas, enfim, não tinha muito que pudesse ser feito, assim. Mas era uma sensação muito estranha, assim, de impotência, assim, de tu não tem o que fazer, mas ao mesmo tempo também, tipo, tá, a gente tá em segurança, a gente tá bem, mas todo o nosso sustento, de toda a nossa família tá dentro desse espaço, o quanto a gente acredita e valoriza e gosta desse espaço. E também de todas as outras pessoas que trabalhavam com a gente, assim, naquele momento trabalhavam 8 pessoas, dessas 8, 4 também perderam tudo nas suas casas. Então, tipo, o nosso cuidado e a preocupação, porque a gente tinha que, de alguma forma, muito rápido reconstruir tudo para conseguir manter também esses 8 empregos e principalmente esses outros 4 empregos também, né? Dessas pessoas que também tinham perdido tudo nas suas casas, assim. E foi que daí, quando no dia 29 de maio, a gente pôde voltar para o mercado, a gente pôde entrar de novo. E foi uma situação, assim, absurda, muita sujeira, assim, e barro e lama. Daí até pode ir passando as fotos agora, que não sei se passou. Aí, essa foto foi porque a gente começou. Essa foto que eu comentei, que é do bueiro bem na frente da nossa loja ali. Que daí a gente abriu pra ver, e assim, eu nunca tinha aberto ele, mas a gente nem enxerga água nele normalmente, né? A água vai passar muito lá embaixo. Então, isso foi quando a gente saiu do mercado. Daí a gente falou: realmente a água tá chegando, mas não pensamos que fosse ser tanto assim, né? Pode passar. E daí isso também foi naquela noite, quando a gente ainda tinha algumas imagens das pessoas passando de barco ali dentro. E a inocência, né? Tipo, tem uma caixa ali em cima do balcão. Não sei por que que a gente acabou deixando aquela caixa ali como uma forma de proteger a entrada da loja. Imagina, nem sei onde foi parar essa caixa, né? Pode passar. E isso foi a gente tirando as coisas de dentro da loja, assim. Isso tudo foi lixo, tudo foi descartado, por óbvio, mas a gente não conseguia, a nossa loja ela tem 23 metros quadrados, ela tem 3 por 7. E esses 7 metros a gente conseguiu chegar no final dela no dia seguinte, assim, só porque tem muitas coisas, muitos itens, né, no espaço pequeno, então todos eles caíram assim para baixo. Então a gente não tinha como acessar esse espaço. Então a gente teve que começar a tirar tudo para fora. Então isso era o corredor, todo o corredor do mercado estava dessa mesma forma, porque as bancas têm os mesmos tamanhos, né? E a prefeitura ela dividiu por quadrante, então quadrante um e 2 entraram no dia e o quadrante 3 e 4 entrariam no dia seguinte. Mas como a situação era muito ruim, a partir do primeiro dia, quando o quadrante um e 2 entrou, pôde seguir trabalhando durante todos os outros dias, né? Não foi proibida a entrada de ninguém de novo. Isso era mais para conseguir, tipo, dar uma questão de segurança, assim, porque, enfim, sujeira, a gente não sabia como iam estar as coisas, né? Mas a gente passou um dia inteiro só tirando coisas até a metade da loja. No dia seguinte, a gente seguiu tirando, 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 tirando. Que a gente usou esse carrinho prateado que tá ali. Colocamos uma caixa, essas caixas de fruta, que é bem na ponta ali, tem, aparece, com o lixo em cima. A gente ia até ali o portão da Júlia de Castilhos e jogava as coisas em containers. E assim, eu perdi a conta de quantos containers de lixo assim saíam, ficavam ali um tempo, daí às vezes enchia tão rápido que daí o pessoal passava nos corredores avisando, ó, esperem para levar lixo, por isso que tá essas coisas por fora aqui, porque não cabia mais. Imagina, açougue, peixaria, armazém, todas as lojas tirando tudo, né? Era muita coisa. Muito lixo, muito descarte, assim. E todos os balcões. Esse aqui, inclusive, ele era um dos poucos que não tinha desmanchado, porque ele ficava mais no alto. Esse de MDF que tá aqui, ele também foi pro lixo, é claro. Mas todas as coisas, eu lembro que a gente levou uma pochetezinha, assim, com algumas chaves de fenda, e levamos um pé de cabra, mas na verdade tudo desmanchou. A gente só puxava, assim, e desmanchava, sabe? A gente só foi cuidando para tentar não desmanchar tudo, para a gente conseguir primeiro tirar o que estava dentro das prateleiras e depois desmanchar elas, assim. Daí tinha vidro quebrado, muita coisa, assim. Então eram
um trabalho muito, tipo, perigoso, assim, também, né? E delicado pra gente não se machucar, não se cortar, né? E a gente ficou 15 dias trabalhando, assim, direto de manhã cedo até começar a escurecer, porque daí como não tinha luz, energia elétrica ainda, começava a escurecer muito, não tinha como a gente mexer, né? Então a gente ia com lanterna para dentro das lojas, mas era ruim se fosse muito escuro. Então a gente ficou nesses 15 dias, eu acho que em 18 dias foi que a gente reabriu as lojas de novo, assim. E toda a construção no mercado, assim, ela se deu todo mundo fazendo tudo de novo nas suas lojas, assim. Porque imagina, era o estado inteiro passando por isso, né? Grande parte do estado. Então, não tinha como tu, vai encomendar um armário para poder abrir a loja de novo, comprar uma geladeira, não existia essa demanda, né? Para toda a demanda que tinha. Então a gente começou, a gente conseguia um pedaço de cremalheira numa ferragem, sei lá, na Zona Sul, branco. Outro a gente conseguiu preto. Então a gente pintava o que dava para conseguir abrir e botar de novo. Daí a gente abriu a loja com um pouco de MDF de cada cor. E daí a gente, aos poucos, até hoje a gente ainda tá trocando. Tem muita coisa que a gente ainda não trocou de novo, né? Que a gente botou MDF ali, e aquele MDF que a gente conseguiu, tipo, uma folha de porta. Meu pai serrou e a gente fez várias prateleiras. Daí, sei lá, passado, no dia que deu, inclusive, um ano. Foi muito louco isso. No dia que deu um ano foi o dia que a gente conseguiu dinheiro também para trocar um móvel que a gente construiu ali rapidamente, assim. Porque daí, como a gente fez muito rápido, ele começou a ceder, né? Começou a desmanchar de novo. Então a gente foi lá, a gente trocou exatamente um ano depois. E eu costumo dizer que existe o antes, o durante e o. Não existe o depois da enchente, assim, né? Parece que é um durante, assim, a maneira que o que a gente sente, assim, eu acho. E, mas também é um trabalho, eu acho, de ponto de vista terapêutico, assim, pensar que tem que existir um depois da enchente, né? A gente ainda não está dentro da água, mas a gente tem sempre na iminência, considerando a crise climática, de voltar para essa situação, é claro, mas também para a gente conseguir pensar, eu acho isso emocionalmente também, de a gente fez essa limpeza, a gente organizou as coisas e a gente pode pensar uma outra vida possível para além disso, reconstruir as nossas casas, reconstruir os nossos trabalhos, enfim, né? E pensar, tipo, nesse outro mundo possível para tentar evitar situações como essa super pragmaticamente, assim, de hoje, a partir de hoje eu passo a fazer o quê? Né? Eu vou começar a deixar as coisas, ao invés de MDF, em ferro, e se vier água de novo eu não vou perder tudo, mas eu, sei lá, eu vou tirar, não vou morar mais naquele lugar, eu não vou mais ter uma loja ali naquele lugar, né? Coisas assim. E falando sobre não ter uma loja naquele lugar, assim, também, que eu acho que é algo importante de falar, assim, que muitas pessoas perguntavam, né? Vocês vão voltar? Vocês vão voltar? Eu trabalho no armazém do confeiteiro junto eu, a minha mãe e meu pai. Mas tem outras pessoas da família em outras lojas também. Vocês vão voltar. E é muito louco porque em nenhum momento a gente cogitou não continuar no mercado, né? A gente simplesmente ficava esperando o dia que desse para entrar, deu para entrar e a gente começou a limpar. Que é muito louco, assim, essa. E por isso que eu digo que eu acho que o mercado ele centraliza o que a gente sente culturalmente, economicamente, religiosamente. Eu acho que ele é uma dança perfeita, assim, entre, sei lá, economia, cultura, religião, música, gastronomia e tal, que ele tem uma força própria desse prédio, desse lugar, dessa energia, assim, que era todo mundo se olhava e ninguém não continuou no mercado. De todas as 110 lojas, todas continuaram no mercado, né? E outras chegaram depois da enchente, assim. Então, o que é talvez uma insanidade, talvez a gente seja um bando de maluco, mas também é algo sobre o que isso representa pra gente, assim, né? Então a gente foi lá, levanta as mangas e vamos reconstruir isso e continuar aqui, assim. E foi quando o Pablito nos perguntou, assim, de onde vocês tiram força para fazer isso, assim? Porque era um trabalho, para além de emocionalmente muito complicado, fisicamente muito difícil também, né? São todo mundo que limpou, que entrou num lugar, assim, pós-enchente sabe que é tudo muito pesado, tá tudo molhado, o cheiro é muito ruim, é difícil, tu escorrega, tu cai, tu te corta, né? Então é uma coisa fisicamente muito pesada. E todas as pessoas que trabalham aqui trabalham há muitos anos, assim. Se eu sou a quarta geração da minha família, o meu avô veio para cá nessa situação. A gente não deixou ele chegar perto de nada para mexer, mas ele queria botar uma bota, queria vir para cá.
Então, quando as coisas estavam um pouco melhores, ele vinha, botava uma cadeira de praia e ficava sentado na frente da loja o dia inteiro, vendo tudo que a gente estava fazendo até conseguir limpar, né? Então, eu acho que a gente tira essa força do que esse próprio lugar nos dá de força, assim, sabe? E dessa relação de trabalhar ali, essa grande família que vira, assim, o mercado, assim, né? Pode passar, até para eu conseguir ver as fotos que eu mandei, que eu não lembro todas. Isso foi um dia depois, daí. Ainda tem muitas coisas nas paredes, mas a gente primeiro começou tirando tudo do chão. Tinha um carrinho aqui no meio, ali no meio tinha outro, lá no fundo com uma lanterninha, o meu pai. A gente se encheu de saco plástico, assim, porque a gente ficava molhado, né? Daí pra gente poder voltar no outro dia, a gente ficava usando a mesma roupa, mesma calça, assim, mesmo o moletom tava bem frio. E daí, por isso que a gente levou 15 dias, porque são muitas coisas para botar no lixo, né? Então, tipo, tinha servidor, computador de servidor que ficava lá no teto e estragou também. Tinha uma TVzinha, assim, uma tela de TV que ficava com o computador estragou também, porque fica lá em cima e a umidade, né, é muita, assim. Pode passar. Essa é o dia que eu falei que passou no Fantástico ali, que a gente conseguiu ter uma dimensão assim, e ali dá pra ver o marco da água, que a água já estava baixando aí. Eles estavam com um barco que não era nem a motor já, então já estava bem mais baixo a água, mas ainda assim de barco, né? Pode passar. E isso aí já é quando secou. O Pablito veio aqui, assim, ó, pouquíssimos dias depois disso, assim, ainda tava essa marco na porta ali, como ele botou nos desenhos. Pode passar. E esse é bem o momento que a gente abriu a porta, assim. Esse é um print de um vídeo, porque daí minha mãe foi levantar a porta e não conseguiu, porque estava travado. Daí o meu pai e ela empurraram e eu fiquei gravando. Que a intenção foi também aquilo que eu contei pro Pablito, assim. Eu tinha feito uma planilha num desses dias que a gente estava em casa. Eu peguei e falei, vamos colocar para prateleira, que daí eu entro com o celular e eu vou anotando tudo que a gente perdeu para a gente poder entrar em contato com os fornecedores, né? Para poder dizer, ó, de repente, tentar não pagar todos aqueles boletos, tentar ver o que que a gente poderia negociar, né? Quando a gente abriu, assim, eu e eles, a gente se olhou e falou, não vai dar para contar nada, né? Porque tinham algumas embalagens que só sobrou o plástico da embalagem, né? O que estava dentro a gente já nem sabia mais o que era, assim. Então, essa era a situação. Por isso que a gente demorou tanto. E naquela imagem do dia seguinte, que eu falei, essa é no segundo dia, parece tudo horrível ainda. Mas é porque tudo isso no chão eram coisas que a gente tinha que pôr no lixo e tirar, né? Essas balanças todas estragaram também. Todos esses itens também foram todos pro lixo, assim. E a gente tava até alguns meses atrás ainda pagando todas essas coisas que foram pro lixo, né? Porque esses fornecedores também têm os compromissos deles com as empresas e tal. Então a gente, enfim, reparcelou tudo, mas foram feitos todos esses pagamentos, assim. Pode passar. Acho que é isso de foto até, talvez, né? Eu acho que meio que em linhas gerais é isso, assim. Eu assumo muito a dificuldade de tanto tempo depois, com muitas aspas, né? No sentido de tantas coisas que mudaram depois já, e como a vida dá voltas absurdas, assim. Tipo, agora eu tô dentro do mercado falando com vocês, então também eu tô com essa cabeça de que eu tô trabalhando ali, a loja sábado é um dos dias que mais tem movimento e a gente segue naquele fluxo do tá, vamos fazer acontecer porque a enchente foi pesada demais, a gente precisa vender hoje para pagar tudo isso. Então é muito louco assim, fazer essas pausas no meio desse cotidiano para falar sobre algo que está tão presente no dia a dia, assim. Esse ano, quando teve a nova eminência de enchente, assim, eu tava com muita dificuldade para conseguir dizer que eu tava morrendo de medo disso acontecer de novo, assim, né? Então, porque eu tinha medo de parar para dizer isso e aquilo vir para a realidade, assim, né? Porque é muito mais fácil a gente, quando tá vivendo muitas coisas, às vezes é mais fácil não fazer nem terapia, por exemplo, quando é uma coisa muito difícil, para a gente conseguir superar e ir tocando, né? Depois a gente pensa. Mas também, enquanto isso nos adoece, faz a gente, às vezes, entrar nesse mesmo fluxo, assim, né? Então, é muito louco, assim, é um exercício complexo também de parar e olhar para essas imagens e falar, assim, para vocês e para o computador também sobre isso. Mas eu acho que, em linhas gerais, é isso. Obrigada.
Obrigada, Carol, por trazer. Para nós também é difícil lembrar para quem viveu, né? Acho que a maioria de nós viveu isso também. Vou passar a palavra para Lisiane. Só deixa eu- A Lisiane mandou assim: Me chamo Lisiane Pacheco Dutra Gomes, tenho 39 anos, nascida na cidade de Porto Alegre, brasileira, ensino médio completo. Trabalho em uma escola em Canoas, na limpeza, há quase 11 anos. Residi em Canoas desde o meu nascimento até meus 37 anos, quando eu fui desalojada pela enchente de 2024, da casa que morava com minha família. Desde então, depois de passar por algumas situações, fomos morar em Porto Alegre, em uma ocupação que de início se chamou Ocupação Desabrigados da Enchente. Hoje a placa continua, mas somos a ocupação do Arvoredo. Estamos lutando por moradia digna e melhores condições de vida. No começo fui para cá, para essa ocupação com toda a minha família, pais, sogro, filhos. Após um período, meus pais foram para outro lugar, minha filha casou e meu sogro faleceu. Hoje somos apenas eu e meu marido. Lisiane, a palavra é tua. Assim como a Carol falou, é muito difícil a gente voltar nesse assunto, né? Porque o pós-enchente pra gente que viveu ainda não chegou o pós. A gente continuando durante. Porque, tipo assim, eu vivi a minha vida inteira na Rio Branco. Não na mesma casa, mas em lugares diferentes da Rio Branco. Eu trabalho há 11 anos na mesma escola. E desde que eu nasci, assim, que eu me entendo por gente, que eu comecei a entender as coisas, eu nunca vi água chegar na casa que a gente morava. Nem na Rio Branco ali. O máximo que chegava era duas, três ruas do dique ali, após o dique. O resto não pegava água. E era água assim na rua. As casas mais baixas, que era pro lado de trás do dique, acabavam alagando sim. Dava enchente seguido quando chovia. Mas o resto do bairro nunca foi atingido. Só em 41. Em 41 teve, ali foi atingido também, mas a água não foi naquele nível ali que foi dessa vez. Então, para mim, quando me falaram da enchente 41, que teve ali, que entrou água no bairro e tal, eu olhava, tinha uma casa muito antiga que até uns anos atrás, quando tu passava na frente, tu ainda via a marca. Porque a pessoa não reformou a frente da casa, sabe? Então tu via a marca até pouco tempo. E eu dizia assim, meu Deus, a água entrou até ali. E não era grande coisa perto do que foi dessa vez, porque a água entrou até abaixo de uma janela. E dessa vez a água cobriu a minha casa, cobriu a casa dos meus pais. E a nossa casa era na parte mais alta da Rio Branco. Então, para nós, nunca a água ia chegar lá. E na quinta-feira, meu marido, olhando as reportagens, falou: a gente não morava junto na época, né? Ele tinha o apartamento dele, ele morava na casa dele, eu morava na minha. E ele pegou e me ligou e falou assim: nega, pega teus pais e vem pra cá. Daí eu peguei e falei: tá, vou falar com a mãe. A mãe falou: não, a água não vai chegar aqui, vamos confiar em Deus. Nunca chegou, não vai chegar agora também. E foi fazer o rancho dela. Na sexta de manhã ela foi fazer rancho. E eu fiquei em casa, tranquila. Ela não quis sair, fiquei em casa. Não chegou água, não vai chegar, né? Por desencargo de consciência, eu falei pra minha filha: vamos levantar alguma coisa um meio metro acima do chão. Eu tinha uma estante com livros, que eu amo livros, amo literatura. Então eu levantei os meus livros de estudo de teologia para a prateleira de cima, que era mais alta. E umas roupas que estavam nas gavetas, as roupas que estavam na parte de baixo do roupeiro, eu subi. Coloquei umas em cima da cama. Falei, Lídio, se entra água, vai molhar a cama, vai molhar o roupeiro, mas não vai molhar as roupas nem nada, né? Subi tudo pra cima, assim, que deu meio metro. E tá, ficamos tranquilos, fiquei olhando as reportagens, cuidando do WhatsApp. Daqui a pouco meu marido ligou e falou assim: sai de casa, pega teus pais e sai.
Aí eu peguei e falei, a mãe disse que não vai ser, eu não vou sair. Se a mãe não sair, eu não saio. E eu fui atrás da mãe, quem disse que achava a mãe. Tá. Peguei a Vitória, peguei uma bicicleta e fomos andar pela Rio Branco para ver como é que estava a situação da água, porque a água já tinha entrado no bairro. Quando a gente chegou, quando a gente chegou a sair com a bicicleta, já estava metade do bairro alagado. As saídas já estavam praticamente fechadas de água dos dois lados. Já quase não dava para sair mais. Mas, né, a minha mãe tinha saído, eu não tinha noção de onde ela estava e eu tinha que voltar para casa. E o João estava em casa também, então não tinha como eu pegar e sair dali naquele momento. Voltei para casa. Cheguei em casa, esperei a mãe chegar. O meu marido chegou primeiro, que ele estava em Porto Alegre, ele chegou primeiro que a minha mãe. Ele, vamos sair, vamos sair. Daí eu digo, não, a mãe disse que não vai chegar água, mas vai ficar ali pela metade da vila, não vai entrar. E ficamos. E ele bem assim, se tu não vai ser, eu também não vou. Vou ficar aqui com vocês. E ficou. E quando deu ali umas 7 e pouca da noite, a água começou a se aproximar mais, e daí eu comecei a me apavorar, de mãe, junta as coisas, porque nós vamos ter que sair. E a mãe, não, Lizia, não vamos, não vamos, não vamos. Eu de mãe, vamos sair, tá? Vamos sair. E ela, não, porque eu não vou. Eu digo, então eu também não vou. E ficamos. Quando deu ali que começou a ler umas 10 e pouca, a água começou a chegar na esquina da nossa casa. Aí ela se assustou, daí ela aceitou sair de casa. Daí tinha um ônibus que tinham mandado para retirar as pessoas. Só que a gente morava muito no fim da rua e não vimos a hora que o ônibus chegou. Até a gente chegar lá, o último ônibus que vinha para buscar as pessoas já tinha saído e a gente não conseguiu sair. Voltamos para casa de novo, pegamos a moto, tentamos passar da metade da quadra seguinte da nossa casa para ir numa igreja que tem no bairro Fátima ali para pedir socorro ali para tirar os meus pais, né? Porque aquela igreja ali tinha bastante gente e tem umas caminhonetes grandes, quem sabe alguém pudesse ajudar, né? Passasse pela água ali, a moto apagou e não ligou mais. Aí a gente voltou para casa. Eu tenho crise de ansiedade, eu tenho depressão, então eu me ataquei. Eu me ataquei, eu comecei a passar mal. Eu cheguei em casa, eu tomei um banho para tirar aquela água suja, tomei um remédio calmante e dormi. E eu, quando tomo aquele remédio, para me acordar não é fácil. E eu dormi e me acordei com a minha filha gritando: Mãe, tem água dentro de casa. Eu dei um pulo da cama, meu marido deu um pulo da cama, né? E já comecei a colocar as botas, toquei as botas para minha filha colocar nos pés. E já fui para casa da mãe. A mãe já estava na porta na porta dos fundos da casa, gritando que tinha água dentro de casa. Sai daí, sai daí. E ela queria os cachorros dela, que ela, na época, os meus cachorros, que eu tinha 4 cães, ela tinha mais 12. Nós tínhamos 16 cães no pátio. Então, além de tirar eles, eu tinha que tirar os cães. E daí o que que aconteceu? A gente começou a subir as coisas pro telhado. Subimos a minha filha, subimos o João, subimos os cães. Aí eu fui chamar a mãe não queria sair porque ela tava juntando mais coisas ainda dentro de casa, botando numa mala para salvar. E daí eu falei, mãe, vamos sair agora. Daí ela, calma, Lisiane, já vou. Aí eu fui obrigada, mãe, ou a gente sai agora, a gente morre agora. A água já tá na minha cintura. A geladeira da cozinha dela já tinha caído e fechado a passagem para sair para fora de casa. Aí o meu pai ainda estava dentro da água comigo ali. Aí a gente levantou a geladeira. Eu falei para ela, ó, a gente sai agora, ou a gente não consegue sair mais. Aí o meu pai foi pro telhado, eu levei minha mãe, meu marido ajudou ela a subir, né? Ela tem dificuldade para subir. Então, ele ajudou ela a subir. A gente tinha levado lona, guarda-chuva lá para cima.
Tava as malas deles com roupa e documento, né? Alguma coisinha que eles tentaram salvar, que foi a CV, o notebook da minha filha, que recém tinha sido comprado, e o videogame dele. Foi o que a gente tentou salvar. A gente ficou no telhado 12 horas esperando o resgate. Aí até tem uma imagem da gente aí no telhado. E daí aí tava ah, o João ali em pé, o meu pai sentadinho ali, mais pra frente da casa, com a cachorrinha dele no colo, a minha mãe, com os cãezinhos dela também no colo, eu do lado e a minha filha. E o meu marido tava tirando a foto, né? Ah, Aí tem 16 cães em cima desse telhado. 16 não, três pularam, 13 cães nesse telhado. Três pularam durante a noite. E como a água estava fundo, estava escuro, infelizmente não deu para o meu marido pular. Porque ele pulou na água para salvar cães dos vizinhos e os nossos também. Pulou três cães da minha mãe. Os três vieram a óbito, né? Porque eles pularam e sumiram, simplesmente sumiram. A gente não achou mais em torno da casa nem na hora que eles pularam. Eles pularam e tomou chá de sumiço. E no outro dia de manhã, amanheceu o dia já, a gente continuava lá em cima esperando um resgate, os helicópteros passando, a água subindo. Tinha o banheirinho do pátio do vizinho que a gente ficava contando os tijolinhos ali conforme a água estava subindo. E o meu marido tentando me acalmar. Esse que tá na imagem é o meu marido. Ele tentando me acalmar. Ele dizia assim: Nega, a água tá baixando. Eu olhava pra ele assim, digo, não mente pra mim. Eu tô vendo os tijolinhos sumindo, eu tô contando por tijolo, conforme a água sobe. E, e o desespero pegando. E eu olhava pro meu pai num vermelhão, meu pai é cardíaco. Minha mãe tem pressão alta, e eu imaginando, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu sou uma pessoa que eu sempre tento ter resposta para tudo. Eu penso, eu resolvo, eu tento arrumar um jeito para as coisas. E aquele dia eu não tinha o que resolver, eu não tinha o que ajudar, eu não tinha como achar uma saída. E eu entrei em pânico. E como eu tenho ansiedade, eu acabei tendo uma crise lá em cima. E daí eu tentava me controlar, porque daí meu pai ia ficar nervoso. E eu não queria que meu pai morresse lá em cima, nem minha mãe. E aí tá, esperamos mais um pouco. Não vinha resgate, minha família toda atrás de resgate. A minha irmã, meus sobrinhos, as irmãs da minha filha, amigos, todos em busca de barco, de resgate. E a gente ficou muito tempo lá em cima. Foram 12 horas de agonia, da 1 e pouca da manhã até as 2 da tarde. E aí veio o barco e falou que ia retirar só os idosos, né? Que era meu pai e a minha mãe, né? Aí tá minha mãe e o cachorrinho dela. Olhando a nossa rua, parecia que era o rio, a gente parecia que tava no meio do rio. Tem uma imagem que a gente tá, um vídeo nosso, que a gente tá no barco. A gente deu prioridade aí à nossa casa, na época. Depois que acabou a enchente, uns dias depois que passou o barco de um vizinho nosso lá, e mostrou como é que estava a altura da água na casa. Aí já tinha baixado, porque a água cobriu esse telhado da garagem, todo ele. Quando a gente saiu, a água já estava em cima do telhado. Então, aí a gente saiu com o barco e demos prioridade para mostrar o entorno da gente ali, né? Não mostramos a gente no barco. Parecia só um cachorrinho no vídeo, que é o da minha mãe, né? O entorno todo cheio de água. Parecia que a gente estava andando no rio. E nesse momento aí eu comecei a travar. Eu comecei a travar ali, eu conversava,
tentava ajudar a segurar os cães, que eles estavam todos soltos, não tinha guia, não tinha nada. E mas era bem difícil porque eu comecei a travar dos nervos. E quando eu cheguei na estação para descer do barco, eu travei e os bombeiros tiveram que me tirar do barco, porque eu não consegui sair. E dali a gente foi. Meu marido voltou para ajudar uma vizinha que tinha ficado, voltou com o barco. Ela pediu para buscar a mãe dela que tinha ficado. E eu fui para casa da minha irmã, né, que ela tinha uma casa no interior. E o meu marido, como ficou para trás para ajudar nos resgates, ele foi pro abrigo. Aí de lá, né, eu voltei, né? E a gente ficou na casa de amigos e foi pulando de galho em galho, né? Aí um amigo dele pegou e falou assim: Olha só, tua família também tá sem pra onde ir, né? Ele, bah, cara, eu não sei o que fazer porque a minha mulher perdeu a casa, os pais dela também, tá todo mundo, tá difícil. Pai dele, tudo. Então, ele pegou o que que ele fez? Eles conversaram. O amigo dele tinha visto com um conhecido dele que tinha um prédio que estava ocioso há 12 anos, estava desocupado há 12 anos, né? E que esse prédio ele tinha virado alvo de vândalos, que depredaram bastante até o prédio, tiraram a abertura, essas coisas. E perguntou assim: tá, e aí, vamos entrar? Vamos entrar, levar nossas famílias para lá. Pelo menos a gente tem onde ficar. E a gente foi. A gente entrou no prédio, deu uns 3 dias depois, vieram aqui para pedir a reintegração de posse, pedir para a gente sair. Só que vieram com um pedido falso, sem carimbo, sem assinatura de juiz. E era a polícia que não era daqui, era a polícia de Minas Gerais que não tem autoridade aqui, né? Então, a gente já tinha conversado com o advogado. A advogada chegou aqui, conversou com a oficial de justiça que não era daqui, que não tinha poder nenhum aqui, e mandou eles embora. A brigada teve aqui também, conversou com eles, mandou eles embora porque eles não tinham jurisdição aqui, e a gente ficou, né? Passaram-se os dias, né? Um novo pedido de reintegração de posse do proprietário, pedindo que a gente saísse. A gente tinha, se eu não me engano, foi no segundo, na segunda reintegração, a gente tinha 60 dias para sair. A gente tinha 60 dias para sair. Quando faltava, era para sair na segunda, na sexta-feira, o presidente Lula teve em Porto Alegre entregando algumas casas das casas que eles fizeram para os atingidos da enchente, que foram 7 ou 8 casas que ele veio entregar. E a gente fez uma manifestação pacífica aqui na esquina do nosso prédio, aqui onde a gente está até hoje. A gente pediu que não nos tirassem daqui porque eram muitas famílias, muita criança, muito idoso, animais que tem aqui, né, bastante animais, que não tinha para onde ir. E se tirasse essas famílias daqui, essas famílias iam todas para a rua, porque não tinha para onde ir. Então, a gente fez a manifestação para chamar a atenção do governo, porque a prefeitura nos virou as costas, né? Eles não quiseram nos receber para a gente conversar, né? Para ver se a gente chegava em algum consenso, alguma conversa que pudesse resolver alguma coisa. Porque em momento nenhum a gente entrou aqui com a intenção de simplesmente invadir. A gente entrou aqui com a intenção de negociar com o governo, com o proprietário, né? Colocar em dia, comprar e ser os proprietários de papel passado de cada um do seu apartamento. Assim como nós um dia moramos numa casa, a gente queria voltar a ter uma casa, né? No caso, agora a nossa, e que a gente não fosse afetado novamente pela enchente, né? Porque
Eu acho que a gente trabalha, todos aqui são trabalhadores, né? Os que não são trabalhadores são aposentados, porque são idosos, bem velhinhos, então já estão na idade de descansar, também já trabalharam o que tinha que trabalhar. Então, a gente queria ter um lugar para descansar. E assim foi. Muitas reuniões com a Assembleia, com advogados, governo, muitos políticos nos apoiaram, né? Na época tivemos muito apoio, ainda temos apoio de políticos aqui, né? Não temos bandeira partidária para ninguém, mas, né, a gente tem apoio. Depois de mais de um ano já passou, né? Da enchente, a gente tá tentando se recuperar, né? A gente reformou aqui o apartamento, né? Estamos reformando ainda o apartamento aonde a gente ficou, do prédio que a gente ocupou. Cada um reformou à sua maneira o seu apartamento, né? A gente pintou, a gente mobiliou, né? O Pablito teve aqui, ele tinha visto como é que tava aqui e agora, né? Tá ajeitadinho, tá pintadinho, mobiliado, não tá totalmente completo ainda, mas tá encaminhando. E agora a gente tá esperando uma audiência na segunda-feira, né? Com o proprietário e com o juiz, porque ele já pediu 4 vezes a retirada dos moradores do prédio, né? A gente não sabe o motivo, se é porque não foi feita a licitação para reforma, porque já foi ganhado o prédio. O prédio já é nosso. O governo tem que fazer a licitação e tem que fazer o retrofit para a gente poder pegar o apartamento de papel passado, né? Fazer tudo dentro dos conformes, né? Para a gente entrar no Minha Casa Minha Vida. Só que ainda não foi feito a licitação, as empresas estão ali já, mas ainda não abriu as licitações, né? E, e ainda não foi feito o orçamento, o retrofit, os negócios, detalhes que ainda não foram feitos e o proprietário tá em cima, né? Então ele pediu já pela 4ª vez a retirada dos moradores. A gente tá aguardando a segunda-feira agora para ver o que é o motivo que ele pediu a retirada, se é isso, né? Porque ele pode ter alegado vários motivos, sei lá, não sei o que passa na cabeça dele também, né? Ele teve aqui, ele veio ver, antes de negociar com o governo, ele veio ver quem morava aqui, quem estava ocupando aqui, né, para ver se era gente de família e tal. Ele viu que são famílias, idosos, crianças, né, que precisam de onde ficar. E animaizinhos, né? Tem meus cachorrinhos ali gritando. Mas foi assim, foi bem difícil. Tá sendo difícil ainda, né? A minha mãe também tá na transição ainda, ela não recuperou as coisas dela. Ela foi para um aluguel, então, né, tudo fica mais difícil. Ela ganhou algumas coisas, a gente conseguiu algumas coisas para ela, né? Ela recém que tá começando a tentar querer começar a comprar alguma coisa para colocar dentro de casa. E minha filha também foi para aluguel. Ela agora casou, foi para casinha dela, né? A gente teve na casa após a enchente para limpar, que a gente ficou 32 dias sem aparecer na casa, né? Porque estava cheio d'água. Então a gente teve lá na casa para limpar. Essa é a moto do meu esposo, que foi de Porto Alegre até Canoas nessa moto para nos tirar de lá. E no fim a gente ficou lá e ele ficou junto. Perdeu a moto, não, né? Mas estragou a moto dele. Ele tá até hoje arrumando essa moto.
né? Ela funciona, mas ela tem várias falhas por causa da enchente. Prejudicou bastante a moto. Ele tinha a Belina também, que eu não mandei a foto. Ele tem a Belina 75, que ele também tá tentando revitalizar, né? Que ficou debaixo da água os 32 dias, não foi com a água, porque estava amarrada com uma corrente na lixeira no muro. E a casa a gente foi limpar, tem até uma imagem da casa ali, o vídeo. A casa estava muito, muito suja, né? O dia que a gente chegou aí não tinha como entrar, aí a gente já tinha retirado, já era fim de dia, a gente já tinha retirado tudo, porque a gente foi ver se salvava alguma coisa. Não se salvou nada, né? Pouca coisa, muito pouca, que nem eu mostrei hoje mais cedo pro Pablito e pro pessoal do museu. Foram coisinhas de decoração mínimas que eu consegui tirar, né? Que hoje eu coloquei na minha sala, né? Que é o que nos familiariza um pouco com o que tinha antes, mas foi o mínimo, muito pouco. Mobília, tudo se desmanchou, eletrodoméstico, tudo estragou, né? Roupa apodreceu, né? Muito poucas também foram salvas, consegui salvar alguma coisa, muito pouca também. Minha filha também consegui alguma coisa dela, que era do quarto dela, para ela se familiarizar mais na casa dela. E foi muita doação, a gente recebeu bastante doação aqui no prédio. Só agradecer os vizinhos que nos apoiaram, só agradecer o governo que nos apoiou, alguns políticos, amigos, parentes, o pessoal aqui da ocupação, a liderança, o, todos que nos apoiaram, que nos trouxeram doações, comida, água, colchões, cobertas, né? A gente ganhou muita coisa. E se a gente está em pé hoje, a gente só tem a agradecer a todos que ajudaram. E hoje a gente está tentando, né, ainda pagando coisas de coisas que eu não tenho mais, né? Na época eu tinha mobiliado toda a minha casa antes da enchente. Eu ia casar, então eu mobilei tudo com coisas novas, então ainda estou pagando o que eu não tenho e estou pagando o que eu tive que comprar de novo. E é uma realidade que a gente, se tu for ficar pensando, raciocinando, se tu parar e ficar imaginando tudo que aconteceu, eu tento não prestar muita atenção assim nos detalhes, tu desaba, porque é uma realidade que está muito presente ainda, porque a gente não se recuperou ainda. A gente teve um baque emocional muito grande, um baque financeiro muito grande, né, por causa das perdas, né? O emocional, porque a gente perdeu a nossa história, né? Porque o que tinha naquela casa não era só bens materiais, era a nossa história. Eram fotos, eram lembranças, eram presentes, recordações, o trabalho de uma vida do meu pai, né? Porque ele trabalhou a vida inteira para ter as coisinhas que tinha dentro da casa, né? Eu também trabalhei minha vida inteira para poder ajeitar as minhas coisinhas, estava organizando meu casamento, a minha filha também, então foi um baque assim, ele destruiu o nosso passado, assim, as lembranças. A memória não destrói, mas as lembranças físicas, a enchente levou tudo. E hoje, alguma lembrança a gente conseguiu restaurar porque achou em redes sociais e tal, mas é muito pouco perto do que a gente tinha, né? Hoje, o que a gente faz hoje em dia é fazer novas lembranças, novas recordações, reconstruindo as nossas vidas, seguindo em frente. Esse ano a gente conseguiu casar no cartório, minha filha também. Agora a gente protelou nosso casamento no religioso, porque eu perdi meu sogro há pouco tempo. Então a gente tá aos poucos se reestruturando. E
é bem difícil dizer assim o sentimento que passa assim. Na época foi de desespero, foi de desalento, tu não ter o que fazer, não ter para onde ir. Eu ver os meus pais ali, meu pai olhando tudo que ele estava perdendo e pensando em tudo que ele tinha, e a minha mãe querendo descer para ir num banheiro, na hora que a água tava, já tinha coberto toda a casa. E ela queria descer porque ela queria ir no banheiro. Ela não tava acreditando na situação naquele momento. Ela me pediu para descer para ir no banheiro. Eu disse, mãe, não tem como. E ela, como que não? Eu disse, não tem como. A água tomou conta da casa, não tem como tu descer. Então foi um momento assim que foi desesperador. Hoje em dia a gente já tá mais tranquilo, mas eu não digo que 100%, né? Porque ainda não foram reestruturados os diques, não foi feita uma contenção adequada, né? Ainda está em andamento, né? E muitas paradas por falta de verbo, ou porque choveu, ou porque isso, ou porque aquilo. Motivo é o que mais tem, né? Então, tanto em Porto Alegre quanto em Canoas, a gente espera que a prefeitura, o governo, né, usem as verbas que foram enviadas para revitalizar as cidades, para a gente não passar mais por isso, né? Porque a minha família ainda está em área de risco. Eu hoje não estou, enquanto eu estou na ocupação aqui, eu não estou em uma área de risco, mas a minha família está. E eu espero não ter que passar por isso, ter que sair daqui correndo para ir retirar eles de lá de novo, né? Porque, como a Carol falou, cada que diz que vai ter uma nova enchente, cada que tem um comentário assim, eu sou diferente da Carol, eu não consigo esconder. Eu entro em pânico. Eu choro, eu fico nervosa, eu fico olhando notícia, eu fico olhando na janela, eu ligo para uma, eu ligo para outra para ver como é que tá, se não entrou água no pátio, se não tem água na rua, eu vejo no grupo dos vizinhos. Então, foi uma situação traumatizante. O meu marido, se não tivesse saído daqui de Porto Alegre aquele dia e ido para lá, estragado aquela moto dele, teimoso do jeito que ele é, que eu falei que não era para ele ir para Canoas, todos nós íamos estar mortos. Porque eu não sei nadar, meus pais também não, meus filhos também não. Eu não conseguiria ter subido minha mãe, meu pai para cima do telhado, né? Não teria tanta agilidade, até por conta do meu nervosismo para subir eles. E aquele dia o meu marido foi um herói, porque além dele nos tirar de dentro de casa ali, fazer tudo que ele pôde para nos salvar, ele ainda estava resgatando os cães e ainda voltou para resgatar a vizinha, né? Então foi um momento assim que foi os vizinhos ajudando os vizinhos, o povo pelo povo, como o pessoal estava dizendo, né? Porque aquele dia tu não via um barco de bombeiro, tu não via um barco de prefeitura, de defesa civil, de nada. Era os pescadores da vila, eram os pescadores, era pessoas que tinham barco para esporte. Então era o povo ajudando o povo. E eu acho assim que era isso assim que eu me lembro assim, tem muita coisa que eu apaguei, tentei, tô tentando apagar da memória, porque é uma coisa que ainda dói. Então, eu tento não ficar lembrando muito e tento esquecer, né? Que é uma coisa que a gente nunca vai esquecer, não vai sair da memória, né? Tudo que a gente passou, tudo que a gente perdeu, né? As pessoas que muita gente perdeu familiares, eu, graças a Deus, não perdi. A minha irmã também passou pela enchente, né? Minha irmã, meus sobrinhos também. E toda a nossa família perdeu.
Então não tinha nem como correr assim de uma casa para outra. Aí a minha irmã tinha uma casinha no interior que ela vai para passar férias, que foi aonde que a gente passou uns dias lá e depois a gente voltou, né? Mas eu acho que é isso que eu lembro assim mais vivo na minha memória, né? Foi o desespero do dia da enchente, né? O desgaste da volta para limpeza na casa, né? Para retirada das coisas, para ver o que salvava, né? O desalento de não ter o que salvar, né? Porque eu achei que eu não ia dar tanta bola, né? Mas quando eu comecei a ver as recordações que estavam sendo perdidas, eu comecei a me sentir mal. E mas hoje, graças a Deus, a gente está se recuperando, né? Aos pouquinhos, né? A minha mãe que tá mais com dificuldade ali de se recuperar ainda, porque não tá fácil as coisas, né? Morar de aluguel também é difícil, mas graças a Deus a gente tá vivo, a gente tá com saúde, né? Eu tive uma época ali pós-enchente, né? Depois que a gente veio pra cá, que pelo trauma ali eu fiquei bem mal, foi bem difícil de eu me levantar e ir trabalhar, né? Porque eu trabalho em Canoas também numa área afetada. Então, eu espero que não aconteça mais, porque eu não sei se eu tenho psicológico para isso de novo. E eu acho que era isso. Obrigada, Elisiane. Ah, pessoal, vamos Obrigada, respirar um Liz. pouquinho, Obrigado, Carol. respirar um pouquinho, né? Mas vamos conversar. São falas fortes, né? Vamos, se quiserem levantar a mãozinha, escrever no chat. João Dutra. Muito boa tarde. Gostaria de agradecer aqui a presença de todos e também o espaço de fala dado aqui, né, para o pessoal. Eu sou da família da Liz, ela já contou a história, eu vou falar um pouco mais da minha visão, né. Eu tô aqui com o livro, do Pablito, né, tá aqui o pessoal desenhado, deixa eu ver, eu ali, a Vitória, a Liz, todo mundo. E, cara, ouvindo a Liz contando a história, eu comecei a ver assim, vai ser mais difícil falar sobre isso do que eu pensava, né? Enfim, cara, eu lembro que o povo sempre que dava qualquer chuva, assim, o pessoal falava muito, vai vir enchente, vai vir enchente, só que nunca veio. E aí, mais uma vez, né? O pessoal falando por que que dessa vez seria a vez, né? Nunca aconteceu. E aí a gente não acreditou, por todos os outros motivos que a Lizzie citou também, a gente foi ficando e ficou, e chegou a enchente, de fato, né? E foi bem complicado o momento. Aquele momento que a Lizzie disse de a gente ter que ser mais realista, bruto, assim, duro, de falar, ó, ou a gente sai ou a gente morre. Isso é complicado fazer com nossos próprios pais, porque geralmente nossos pais a gente releva, a gente tenta ser mais brando, sabe? Mas não, naquele momento não rolava, não dava, sabe? E eu tô meio ruim da memória desde então, desde a enchente. Minha memória não tem funcionado tão bem quanto antes. Mas tem coisas que não dá pra esquecer. O momento que a gente subiu no telhado, ouvia as crianças gritando, ouvia as pessoas pedindo socorro, no meio da madrugada, assim, gente chorando, gente gritando. Era como uma cena de guerra. Era, assim, todas aquelas vozes gritando e pedindo ajuda e a gente estava ali no meio, não podia fazer nada. A gente falando que tinha água no pescoço, criança falando que tinha água no pescoço. A gente sem tendo que cuidar de um monte de cachorro e das outras pessoas ao nosso redor, ver os cachorros se jogando na água
ouvir ele se debatendo e não poder fazer nada, não poder, não ter, sabe? E isso, a madrugada inteira, assim. Isso não vai sumir, sabe? Não vai. Dá pra esquecer, não sai da cabeça. Quando eu voltei pra minha casa, mais recentemente, dá pra ver, as paredes ainda estão, né, em reforma. Eu deitei, assim, pra dormir no meu quarto de sempre. E, cara, sabe aquele momento que tu tá assim, quase dormindo, e aí vem aquele. Tu acorda assim, aquele sonho que tu, não, vou cair. Só que era o contrário. Eu olhei rapidamente pro chão, como se a água estivesse subindo de novo, como se ela tivesse chegando aquela lâmina da água em cima do chão do meu quarto, sabe? Eu levantei assim, olhei, e aí eu pensei, não, eu não tô na enchente de novo, sabe? Foi uma vez, mas não, não dá pra esquecer. A Lizzie falou do barco também, né? A gente com os animais, com a família. E era uma coisa que pesou muito pra mim enquanto eu tava no barco. Eu não conseguia olhar no rosto das outras pessoas em cima dos telhados, assim, porque eu tava ali sendo salvo, eu tava saindo dali. Ao mesmo tempo que ao redor todo mundo gritava: por favor, leva, tem minha mãe, tem meus filhos, tem criança, tem bebê, tem. E a gente saindo ali. E todo mundo ao redor pedindo ajuda. Só, tipo, não dá pra ajudar todo mundo ao mesmo tempo, sabe? Ver os animais também sendo levados pela enchente pesa bastante. Tu olha, pô, mano. Na época que eu passei um tempo na ocupação também, ver a polícia chegando lá pra retomar posse do lugar. E aí tu se sente meio, tá, e agora quem que vai me proteger, tá ligado? Não era a polícia? Os caras estão aqui querendo tirar a gente do único refúgio que a gente encontrou, né? Como a Lizzie mesmo disse, um bote salva-vidas. Cara, a gente começa a ficar meio distante, descrente, fechado. A gente vai perdendo confiança no mundo e ao redor, mas aí vem as pessoas que ajudam também, sabe? E isso começa a fazer com que a gente equilibre a balança. De um lado, a gente perde a esperança em coisas ruins, mas a gente ganha esperança quando alguém vem e fala: pô, mano, tem um prédio lá que ninguém usa há muito tempo, a gente pode se abrigar lá. Ó, tá chegando aqui doação, água, roupa. A gente tava com a roupa do corpo quando a gente saiu de cima de casa. As roupas que a gente teve, na maioria, foi doação. Então, eu gostaria de agradecer todo mundo que doou, né? Todo mundo que ajudou com comida, com roupa, com tudo. E pensar que acho que a gente precisava ter um mundo mais gentil, em muitos sentidos. A gente precisa disso. E urgentemente. Acho que as pessoas que estão no topo, no poder, na política, acabam pensando muitas vezes em si e só. Mas o povo precisa de ajuda. E não só do povo, mas de quem tem poder para fazer alguma coisa, de quem tem recursos para distribuir isso pro povo, sabe? E é isso. Tentando ser mais breve possível aqui, senão eu vou começar a falar demais também e eu não quero me estender mais do que tanto. Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço de fala, obrigado por escutarem e é isso. Eu acho que não tem mais muito o que falar. É realmente lamentável. É bastante pesado psicologicamente, como as outras pessoas disseram anteriormente, a Liz, a Carol, né? Então, é isso. Eu acho que esse foi o meu ponto de vista da enchente. Acho que foi semelhante ao que é uma guerra. O sofrimento, a angústia, a insegurança de se será que a gente vai sair daqui vivo, sabe? E todas essas memórias que não saem da cabeça, não desgrudam. Bom, não quero terminar num clima muito pesado, então
Não sei como, mas vamos seguir em frente. Muito obrigado aí. E é isso. Encerrando por aqui. Obrigada, João. É importante escutar esses testemunhos justamente para a gente fazer uma marca para não ser esquecido, para não acontecer de novo, né? Isso não pode acontecer de novo e nós temos indicativos de que é muito provável que aconteça. Se nada for feito, vai acontecer, né? A gente precisa fazer essas marcas, essas falas, as falas de vocês têm que ressoar para que isso não aconteça. A gente ultrapassou um pouco o nosso tempo, mas não tem problema. Mais alguém quer falar alguma coisa? Sim, ah, eu acho que em primeiro lugar tem várias mensagens ali. Agradecer muito o testemunho, o trabalho, que é difícil, né? Eu acho que é muito difícil para vocês falarem. Não é tão simples também a gente escutar e são muitas outras histórias que surgem ao ouvir vocês, né? A gente sabe de muitas situações e que eu acho que a experiência que a gente está tendo aqui é como poder acessar o que a gente pode chamar a grande história pela pequena história, né? É o depoimento singular, o detalhe, né? E vocês fizeram isso assim com as fotos, a preocupação de pegar os livros de literatura e botar no andar de cima, cuidar das roupas, que memórias que pode trazer para guardar o que se perdeu. Eu fiquei muito interessado, até já fui ver aqui para comprar o do Pablito, que eu não sabia sobre Porto Alegre, né? Enfim, entrevistar o engraxate. Então, eu acho que tem algo também aí de ensinamento, que é como poder acessar essa pequena história, né? Que eu acho que ela diz muito de como que funciona a sociedade, né? E isso que a Lisiane falou, né? Que na hora ali do desespero, quem estava ali para ajudar eram as pessoas, os vizinhos, os pescadores, né? Essa hora que a gente enfrenta o desamparo mesmo do. E o que é chocante, né? Eu acho que também só para fazer uma pontuação é que apesar de toda essa tragédia e a gente sabe que muito da enchente, claro que tem a questão do clima, mas teve uma negligência política muito grande, né? Coisas que a gente sabia em termos de manutenção, né, da cidade, da casa de bombas, e depois de tudo isso, saber que, por exemplo, em Porto Alegre, enfim, em outros lugares, o prefeito que estava na prefeitura foi reeleito, quer dizer, isso é chocante, né, do ponto de vista, né, como que a gente pode efetivamente, e eu acho que os testemunhos de vocês ajudam, que isso possa chegar a mais gente, assim, e ter consciência, né, de que é preciso fazer também esse trabalho de pressão política, de mudança de pensamento, né, e de reação, né, eu acho que todo esse trabalho, até que tem a ver ali com a ocupação, né, de resistência, mostra que se a gente pode estar junto e tem força para isso, né? Sozinho ninguém consegue, né? Então acho que tem um ensinamento aí muito grande em termos enfim, de articulação política, né? Dessas histórias singulares quando se reúnem, né? E que a gente possa botar isso junto. Eu vou atrás dos teus livros, Pablito, que eu não conheço, mas achei assim muito bacana. Eu acho que esse método, né, que eu acho que é sempre muito rico e tem muito a ver também com o nosso trabalho aqui com a psicanálise do museu, que é ir atrás da história singular, assim, entrar no detalhe e poder aprender com isso, né? Porque às vezes a gente fica nas grandes histórias e a gente perde o, vamos dizer assim, a força do detalhe, né? Então, sabe essas coisas, quando a gente lê uma notícia, 500 pessoas morreram em tal coisa, numa situação de guerra, mas quando tu ouve a história de uma pessoa, eu acho que isso adquire, né, eu acho que uma força muito mais potente, né, para a gente entender onde que a gente está metido e a palavra-chave que vocês três trouxeram
qual é a saída, né? Eu acho que a nossa preocupação também aqui com o museu é a gente precisa encontrar saídas e apesar do, assim, o João também fez um depoimento super bonito, apesar de toda a dor, eu escuto muita força assim nas falas de vocês, né? Muita determinação, muita até esperança, mas nesse sentido da força e da resistência, né? Não da acomodação. Existe aquela esperança que é, né? Ela é um pouco alienante, assim. É isso, muito obrigado. Assim, eu acho que muitas pessoas agradeceram. Eu acho que isso agrega muito para nós aqui do museu e certamente esse depoimento que possa chegar para mais gente também, né? E talvez receber outros testemunhos e que essa história é tudo muito recente, né? Faz um ano, então tá tudo muito à flor da pele ainda, eu acho, e a ferida aberta. Então, obrigado. Gente, eu sou aquela pessoa que vou ter que dizer que passou o nosso tempo, que a gente vai ter que encerrar. Vamos lá no mercado encontrar a Carol e dar um abraço na Carol. Carol, vou dar um jeito de ir aí essa semana para te conhecer pessoalmente, Elisiane também. Vamos se encontrar. Vamos sim. O Pablito tá lá longe, né, Pablito? Mas vamos. Que importante escutar vocês. Eu sei que vocês estão dizendo que não passou, João também, né? É uma coisa que está presente, mas esse movimento de testemunho também é um jeito de botar uma marca para dar uma deslocada, para mudar um pouquinho e compartilhar. Agora a gente compartilha também dessa dor com vocês não ficam tão sozinhos. Eu queria dizer uma coisa bem breve. Obrigada. A gente sente muito por tudo isso que vocês passaram e passam. E a gente quer que vocês se sintam abraçadas. A maioria está dizendo, eu não sou de Porto Alegre, se eu pudesse abraçar você semana que vem, eu iria, né? Mas sintam-se abraçadas e abraçados, João. Muito obrigada pela confiança. Um abraço. Então, uma boa tarde, pessoal. Obrigada. Pablito, Lisiane, Carol, muito obrigada por estar aqui com a gente. Gente. Obrigada, Liz, Tchau. Carol, João. Beijinho, Obrigada. saudades. Só agradecer a oportunidade da gente poder falar e, e agradecer também o Pablito, que foi, como a Carol falou, muito humano na hora de nos entrevistar, muito delicado para chegar a mexer nesse assunto que, como o seu Edson falou, também está muito vivo até hoje, né? Acredito que, como a Carol falou ali, a família dela que ficou 4 gerações no mercado público. É uma dor, assim, ver o trabalho da família dela daquele jeito. É uma dor imensa. Assim como eu vi o trabalho do meu pai, que ele lutou tantos anos destruído, ela vê o trabalho dela e dos pais dela destruído, né? E ter força para recomeçar. E te admiro muito, Carol, tá? Por a força que tu e tua família tiveram para recomeçar. Passei no mercado público essa semana. Não tive tempo de passar aí para te dar um abraço, mas eu vou passar, tá? Eu te admiro muito a força que vocês tiveram de recomeçar. Tá muito lindo, tá? Muito obrigada. Continua com Obrigada, essa garra, obrigada. tá? Pablito, maravilhoso. Te adoro, cara. Tu não tem noção como tu foi importante para dar voz para esse acontecimento. Porque tu foi o jeito que a gente teve de expandir esse acontecimento e ele não morrer ali, naquelas reportagens de TV, dizendo que mais uma enchente aconteceu no Rio Grande do Sul. Ponto. Ah, Liz, obrigado. É muito bom te ouvir, ver vocês. Dezembro eu tô aí de volta e vou dar um jeito de abraçar vocês, tá bom? Tá Vou bom. esperar. Obrigada. Adoro vocês também. Tá prometido. Muito, Tá bom. muito obrigada, pessoal. Obrigada, Lizzie, pelas palavras. Me sinto muito honrada, porque, bah, te admiro muito também. Eu acho que nem
nem se compara realmente aquilo que tu falou, né, do que a gente sente em relação ao mercado, mas nem se compara do ver a casa que a gente vive e mora dessa forma. Então, é assim, a força que tu tem, tua família. Aquele dia eu conheci tu e teu marido também, né, a conexão e o amor de vocês é muito bonito também. Foi algo que me chamou muita atenção, assim. Ele, teu fã, assim, né, fazendo foto e pegando autógrafo, eu acho isso lindo. E a força, né? Esses laços se conectam cada vez mais nessas situações assim. E, e é isso, eu acho que eu comentei com o Pablito aquele dia, que no dia que eu fui com meu pai e com minha mãe lá no lançamento do livro, que eu acho que foi o dia que eu vi meio um divisor de águas até na relação com a minha mãe, em relação com a enchente. Pra mim foi muito importante ver eles sentirem isso, assim. Eu acho que esse registro, o testemunho, a preservação dessa história dessa forma, acho que tem esse papel, assim, né? Também da gente se ouvir, da gente pensar o que passou, outras pessoas que passaram pela mesma coisa também ouvirem nisso na história de uma pessoa comum, né? Não é o prefeito, o presidente, o governador, o jornalista falando, né? Sei lá, é a Carol, a Liz, o João, Pedro, o Paulo, né? E assim por diante. Então, acho que isso tem um peso e uma força para outras pessoas também ouvirem, que é muito importante. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Depois vai estar lá no YouTube, tá? Eu mando os links para vocês também passarem para outras pessoas, tá bom? Tá bom. Boa tarde para vocês. Boa Beijo, tarde. boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.